para ter acesso com exclusividade e ser um dos primeiros a assistir sempre que sair vídeo novo. Começamos a lista com o goleiro argentino Agustín Rossi. O jogador ganha aproximadamente R$530 mil por mês, cerca de R$6,8 milhões por ano. O jogador chegou no Flamengo em 2023 vindo do Boca Juniors. Atualmente o atleta está com 29 anos. Matheus Cunha, goleiro, ganha aproximadamente R$250 mil por mês, cerca de R$3,2 milhões por ano. Ele era da base do Flamengo e subiu para os profissionais em 2023. Atualmente o atleta está com 23 anos. Léo Ortiz, zagueiro, ganha aproximadamente R$600 mil por mês, cerca de R$7,8 milhões por ano. O jogador chegou no Flamengo nessa temporada vindo do Red Bull Bragantino. Atualmente o atleta está com 28 anos. Cleiton, zagueiro, ganha aproximadamente R$100 mil por mês, cerca de R$1,3 milhões por ano. O jogador era da base do Flamengo e subiu para os profissionais em 2022. Atualmente o atleta está com 21 anos. Léo Pereira, zagueiro, ganha aproximadamente R$700 mil por mês, cerca de R$9,1 milhões por ano. O jogador está no Flamengo desde 2020 quando veio do Atlético Paranaense. Atualmente o atleta está com 28 anos. Davi Luiz, zagueiro, ganha aproximadamente R$1,5 milhões por mês, cerca de R$19,5 milhões por ano. O jogador chegou no Flamengo em 2021 vindo do Chelsea da Inglaterra. Atualmente o atleta está com 37 anos. Fabrício Bruno, zagueiro, ganha aproximadamente R$350 mil por mês, cerca de R$4,5 milhões por ano. O jogador chegou no Flamengo em 2022 vindo do Bragantino. Atualmente o atleta está com 28 anos. Guilhermo Varela, lateral direito uruguaio, ganha aproximadamente R$700 mil por mês, cerca de R$9,1 milhões por ano. O jogador chegou no Flamengo em 2022 vindo do Dinamo Moscou da Rússia. Atualmente o atleta está com 31 anos. Wesley, lateral direito, ganha aproximadamente R$250 mil por mês, cerca de R$3,2 milhões por ano. O jogador era da base do Flamengo e subiu para os profissionais em 2023. Atualmente o atleta está com 21 anos. Ayrton Lucas, lateral esquerdo, ganha aproximadamente R$750 mil por mês, cerca de R$9,7 milhões por ano. O jogador chegou no Flamengo em 2022 vindo do Spartak Moscou da Rússia. Atualmente o atleta está com 27 anos. Matias Vinha, lateral esquerdo uruguaio, ganha aproximadamente R$750 mil por mês, cerca de R$9,7 milhões por ano. O jogador chegou no Flamengo nessa temporada vindo da Roma da Itália. Atualmente o atleta está com 26 anos. Alex Sandro, lateral esquerdo, ganha aproximadamente R$1,8 milhões por mês, cerca de R$23,4 milhões por ano. O jogador chegou no Flamengo em setembro vindo da Juventus da Itália. Atualmente o atleta está com 33 anos. Eric Pulgar, volante chileno, ganha aproximadamente R$650 mil por mês, cerca de R$8,4 milhões por ano. O jogador chegou no Flamengo em 2022 vindo da Fiorentina da Itália. Atualmente o atleta está com 30 anos. Alan, volante, ganha aproximadamente R$1 milhão por mês, cerca de R$13 milhões por ano. O jogador chegou no Flamengo em 2023 vindo do Atlético Mineiro. Atualmente o atleta está com 27 anos. Gerson, volante, ganha aproximadamente R$1 milhão por mês, cerca de R$13 milhões por ano. O jogador retornou ao Flamengo em 2023 vindo do Olympique Marselha da França. Atualmente o atleta está com 27 anos. Everton Araújo, volante, ganha aproximadamente R$100 mil por mês, cerca de R$1,3 milhões por ano. O jogador chegou no Flamengo nessa temporada vindo do Volta Redonda. Atualmente o atleta está com 21 anos. Lohan, meio-campista, ganha aproximadamente R$300 mil por mês, cerca de R$3,9 milhões por ano. O jogador era da base do Flamengo e subiu nessa temporada para os profissionais. Atualmente o atleta está com 18 anos. De Arrascaeta, meio-campista uruguaio, ganha aproximadamente R$1,6 milhões por mês, cerca de R$20,8 milhões por ano. O jogador chegou no Flamengo em 2019 vindo do Cruzeiro. Atualmente o atleta está com 30 anos. Matheus Gonçalves, meio-campista, ganha aproximadamente R$275 mil por mês, cerca de R$3,5 milhões por ano. O jogador é cria da base do Flamengo. Ele retornou ao clube carioca em dezembro de 2023 após empréstimo ao Red Bull Bragantino. Atualmente o atleta está com 19 anos. Nicolás de la Cruz, meio-campista uruguaio, ganha aproximadamente R$1,5 milhões por mês, cerca de R$19,5 milhões por ano. O jogador chegou no Flamengo nessa temporada vindo do River Plate. Atualmente o atleta está com 27 anos.
Carlos Alcaraz, meio-campista argentino, ganha aproximadamente 1,5 milhões de reais por mês, cerca de 19,5 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Flamengo nessa temporada vindo do Southampton da Inglaterra. Atualmente o atleta está com 21 anos. Everton Cebolinha, atacante, ganha aproximadamente 1 milhão de reais por mês, cerca de 13 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Flamengo em 2022 vindo do Benfica de Portugal. Atualmente o atleta está com 28 anos. Luiz Araújo, atacante, ganha aproximadamente 1 milhão de reais por mês, cerca de 13 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Flamengo em 2023 vindo do Atlanta United dos Estados Unidos. Atualmente o atleta está com 28 anos. Bruno Henrique, atacante, ganha aproximadamente 1,8 milhões de reais por mês, cerca de 23,4 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Flamengo em 2019 vindo do Santos. Atualmente o atleta está com 33 anos. Michael, atacante, ganha aproximadamente 1,5 milhões de reais por mês, cerca de 19,5 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Flamengo em agosto vindo do Al Hilal da Arábia Saudita. Atualmente o atleta está com 28 anos. Gonzalo Plata, atacante equatoriano, ganha aproximadamente 1,5 milhões de reais por mês, cerca de 19,5 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Flamengo em setembro vindo do Al Saad do Catar. Atualmente o atleta está com 23 anos. Carlinhos, centroavante, ganha aproximadamente 220 mil reais por mês, cerca de 2,8 milhões de reais por ano. O jogador chegou no Flamengo nessa temporada após se destacar no Nova Iguaçu. Atualmente o atleta está com 27 anos. Pedro, centroavante, ganha aproximadamente 1 milhão de reais por mês, cerca de 13 milhões de reais por ano. O jogador está no Flamengo desde 2020 quando veio da Fiorentina da Itália. Atualmente o atleta está com 27 anos. Gabigol, centroavante, ganha aproximadamente 2 milhões de reais por mês, cerca de 26 milhões de reais por ano. O jogador está no Flamengo desde 2019 quando